Fabrício, em primeiro lugar, obrigado por ter atendido o meu pedido, o nosso pedido aqui, de participar dessa entrevista tão prontamente, de forma tão democrática e corajosa de vir ao público dizer tudo o que você está dizendo. Eu tenho várias perguntas para você. Eu queria começar com a que me chamou mais atenção. Eu gosto muito de avaliar o estado psicológico das pessoas e eu não considero uma situação normal alguém se trancar segundo as palavras dele, assumindo que os prints que você está fornecendo são verdadeiros. Eu não considero normal uma pessoa se trancar de 3 da tarde à meia-noite sozinho, chorando numa sala, num gabinete e depois ainda reclamar que ninguém veio em socorro da situação dele. Talvez um caso de depressão, talvez algum tipo de surto, mas ele tem outros comportamentos que são, segundo as mensagens, de chamar os funcionários de desgraçado inúmeras vezes, o tempo inteiro. Parece que era a forma como ele se referia a vocês, vermes, doentes e coisas do tipo. A minha pergunta para você tem a ver com o estado, sua avaliação sobre o estado psicológico dele. Era normal esse tipo de coisa? Você enxerga que ele está em condições mentais sadias? Porque, entenda, estamos falando de uma pessoa que foi e almeja ser representante do povo brasileiro, do povo de Minas Gerais no Congresso Nacional. Essa pessoa está em condições mentais de participar, de exercer essa função, na sua opinião? Olha, eu posso ser sincero, é um arrependimento que eu vou levar para o meu caixão de ter apoiado essa pessoa, de ter auxiliado. É aquele negócio, né? Dê poder ao homem, saberás quem ele é. Emocionalmente, ele é um cara instável. Ele é instável. Instável ou instável? Ele é instável. Ele surta, ele xinga, ele tem hora que uma coisa não está certa para ele fala, trata as pessoas como aqueles que estão à volta dele para servir ele como lixo. Vou deixar claro. Você falou de discriminação, você se refere à discriminação racial, inclusive? Olha, veladamente sim. Eu falo assim, dentro do meio do círculo hoje que cerca ele, eu passei muito por isso, de ser descredibilizado até pela minha postura. Eu não, como vocês veem aqui, eu não sou um doutor, eu não sou um politiquês da vida, eu sou uma pessoa comum que entrou na política com intenção de ajudar uma pessoa a fazer a diferença no nosso país, fazer a diferença no Brasil, porque é tanto pilantra se elegendo, né? Então, eu vou pelo menos apoiar uma pessoa que vai fazer valer a pena, alguém que eu acredito. Só que eu meti os pés pelas mãos. Mas, assim, ele é completamente, assim, desequilibrado emocionalmente. Ele não tem, assim, vamos dizer, ele não consegue manter uma relação de amizade com ninguém. Uma pessoa de bom ainda, vamos dizer assim. Muitas pessoas que se aproximaram dele, hoje se afastaram dele. A gente tem várias lideranças em Minas Gerais hoje que não quer ver ele nem pintado de ouro, né? Então, assim, eu tô de uma forma que eu já passei por tanta coisa, junto, na época que eu estava nesse mandato e depois, em questão de ser discriminado, de ser humilhado, né? E eu falo para vocês, ele é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ele toma remédios, tá? Ele toma remédios, sim. E é um cara que, de certa forma, assim, ele não consegue manter uma relação sadia com ninguém. Todos que estão à volta dele, todos que vivem à volta dele, de certa forma, por mais que estejam ganhando bem, e é a realidade de muitos que estão à volta dele, é só pesquisar o patrimônio declarado de cada um que está à volta dele hoje, eles ganham bem, mas vivem, de certa forma, refém dele, do autoritarismo dele, dos xingamentos, né, dos chiliques, dos ataques dele. Bom, tivemos uma entrevista onde houve acusação explícita, clara, de rachadinha, tem que ser apurada. Me chama a atenção o fato de que estamos em agosto, né? Agosto é o quê? Não, estamos em setembro já, não, final de agosto. Agosto. Mês 8. Mês 8. E até agora, uma acusação que foi feita em janeiro, o Ministério Público não chamou quem fez a acusação, o denunciante, sequer para um depoimento? Nenhuma providência foi tomada? Por quê? Será que se fosse com o Bolsonaro seria igual?
Será que se fosse com algum dos familiares do Bolsonaro seria igual? Não sei. Eu vi bastante órgãos agindo para investigar as denúncias em relação ao Flávio Bolsonaro, vários órgãos que inclusive não tinham foro para isso, mas se movimentaram. Agora a gente está vendo o Ministério Público Federal. Gostaria até que talvez a procuradora que assina viesse a público dizer como anda essa investigação, por que até agora sequer o denunciante foi ouvido para um depoimento, que seria a primeira fase de uma possível instrução criminal. Foi instaurado o processo? Como é que funciona isso? Gostaria muito de saber o andamento desse caso. A partir daí eu tenho muito interesse e vou procurar o Fabrício, vou voltar a procurá-lo agora privadamente, porque tenho muito interesse no que mais ele diz que tem para revelar. Eu achei mais interessante até do que a rachadinha, que é uma questão que cabe às autoridades investigarem, o relato dele sobre o estado mental, sobre qual é o estado do gabinete do deputado André Janones, onde, segundo ele, essas acusações, essa relação, essa forma de tratamento que foi explicitada pelos prints que ele demonstrou, de chamar os funcionários de verme, de doentes, desgraçados o tempo inteiro, eu nunca vi alguém se referir assim com funcionários. O pessoal falou muito do Pedro Guimarães, porque ele falava palavrão, mas eu não vi ele chamar nenhum funcionário dessa forma. E foi um escândalo, assédio moral à forma, em todos os jornais. Como é que isso não está nos outros jornais de imprensa? Por que o G1 não está fazendo uma cobertura extensa desse fato? Por que o UOL não está fazendo uma cobertura extensa? Por que só a Jovem Pan foi atrás dessa pessoa que está fazendo essa denúncia? Será que a cobertura da imprensa é equânime, é correta, é imparcial? Não sei, eu acho que não. E eu tenho interesse em aprofundar, em saber qual é essa situação. Ele fez aqui algumas afirmações graves, falou que ele é uma pessoa mentalmente instável, falou que inclusive toma remédios para controlar o seu estado de nervos. Nós temos que entender isso, quem é essa pessoa. Talvez isso explique o comportamento dele nas redes sociais, talvez. Né? Será que passa num psicotécnico? Tenho dúvidas. Gostaria de ver um psicotécnico do Janones. Perfeito. Então, precisamos aprofundar. Eu achei que foi uma entrevista muito reveladora, que poderia, inclusive, render mais.